Olá, farei algumas breves considerações sobre a prova do Instituto Federal de Educação Tecnológica, do curso superior, né? E esta prova, que aconteceu agora no último domingo, dia 27, ela foi bem contemplativa, realmente é uma prova muito boa, né? Podemos iniciar as considerações pelo primeiro texto. Esse primeiro texto ele foi usado para as primeiras 4 questões. E esse texto ele é bem interessante porque ele fala, né, é um texto bastante coloquial. Eu coloquei nos slides para que os senhores possam lê-lo depois, meditar sobre as questões. Eu não irei ler agora, mas acho interessante que os interessados na correção possam fazê-lo com calma para poder entender a interpretação. Mas a princípio eu quero fazer uma consideração breve. Por exemplo, dizer que o texto ele tem uma linguagem bem coloquial, né? Um fator que eu gosto muito de falar para os meus alunos, que ele tem o título. Então, o texto, quando ele apresenta título, nós já temos aí uma grande oportunidade de ajuda na interpretação, porque o que é o título? O título é uma síntese do texto, certo? Então, nós sabemos que o texto ele fala da paz. Agora, ao lermos o texto, nós veremos que é uma crítica, não é severa à paz. Seria esta a verdadeira paz? Então, seria interessante que os senhores lessem o texto, ele está todo aqui, né, nos slides, inclusive a referência da publicação do texto. A primeira questão diz assim: a respeito do texto 1, é possível afirmar que, na letra A diz assim: é narrado por uma figura feminina que defende a instauração de uma guerra civil e gostaria de fazer parte dela, pois considera que a paz é perda de tempo. Bem, em nenhum momento ela fala que deseja participar, né, de uma guerra civil, certo? E agora sim, ela critica bastante a pseudo-paz que existe. Na letra C, diz assim: se trata de um texto dissertativo argumentativo que levanta questionamentos e argumenta em desfavor da paz. Veja bem, um texto dissertativo argumentativo, ele segue uma estrutura, né, bem rígida, fixada, em que nós temos argumentos, uma intervenção, uma tese irá ser defendida ao longo do texto, né, tendo como base os seus argumentos. Os seus argumentos conduzem a uma tese. É um texto muito formal, que usa a língua padrão. Então, é bem diferente desse texto, porque esse texto ele é totalmente coloquial. A questão D diz: se trata de um texto autobiográfico, já que a pessoa que narra apresenta fatos relacionados à sua experiência de vida. Bem, embora a pessoa narra fatos referentes à sua experiência de vida, ele não é autobiográfico, porque a pessoa vai, no desenrolar, ela vai dando indícios de sua vida, mas não seria em si uma autobiografia, né? Até porque ela fala também bastante do cenário que ela observa, né? Do que permeia a sua volta. Então, não se trata de uma autobiografia. Na alternativa da letra E, diz: trata-se de texto poético em virtude da existência de linguagem conotativa. A linguagem aqui, ela em algum momento pode aparecer uma linguagem conotativa. No entanto, o texto poético é o texto literário, não é o texto que usa a linguagem de uma forma não como nós observamos aqui, porque o que nós vemos nesse texto é uma linguagem coloquial, certo? É tanto que o próprio nome do site, do blog que é publicado o texto, é cinismo cotidiano, ou seja, é aquela linguagem do dia a dia, né? E tudo isso nós temos que analisar na interpretação de texto. Onde foi publicado, né, o texto, referência de texto, tudo que está em volta do texto, permeia o texto, deve ser considerado. Então, a resposta de fato é a letra B, porque diz: tem o objetivo de fazer uma crítica social,
considerando que a narração é feita por um sujeito marginalizado, que leva o leitor a refletir sobre as injustiças sociais. De fato, você observa que ele fala de uma pseudo-paz. Quem não gosta da paz, né? E o texto começa dizendo: eu não sou da paz, não sou mesmo. Não sou. Paz é coisa de rico. Você observa logo que ele não pertence a uma classe de alto poder aquisitivo. Né? Ele diz: não visto camiseta nenhuma, não, Senhor. Não solto pomba nenhuma, não. Se referindo à pomba da paz, né? Então ele faz uma crítica a essa pseudo-paz que alguns gostam de mostrar, mas que na íntegra não agem de acordo, não estão preocupados com o bem-estar comum, né? O bem-estar de todos. No segundo momento, ainda em relação à questão do texto, trechos do texto, mas aí ele quer saber o uso da vírgula. Né? Ele quer saber qual é a alternativa que eu possa encontrar o mesmo motivo do emprego da vírgula que eu encontro na frase pretinha. Eu faço tudo pelo nosso amor. Neste caso, nós temos esse pretinha, um vocativo. Né? E nós vemos claramente o vocativo na letra D, quando nós temos, né? Se quiser, vá você, diacho. Esse diacho é a forma como a pessoa se refere, como esse personagem se refere a alguém que ele trata no momento, né? Como sendo diacho. É diferente, então, do que eu observo na letra A, onde eu tenho no trio elétrico aquele ator, e seria uma adverbial deslocada, né? No trio elétrico, a questão do lugar. Na letra B, ele tem uma explicação. Ele diz: quem vai ressuscitar meu filho? Vírgula, o Joaquim. O filho dela é Joaquim. Então, Joaquim aí não é o chamamento. Joaquim aí não é o vocativo, certo? E nas outras alternativas, nós notamos que não haveria como existir uma dúvida, porque passa bem longe da noção desse chamamento que ele coloca na questão 2. A questão 3, ele fala de figuras de linguagem. É uma questão muito boa. Nessa questão de figura de linguagem, ele fala o seguinte: assinale a opção em que aparece a mesma figura de linguagem daquela que é encontrada nos seguintes trechos grifados. Toda vez que vejo a foto de Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito. Então, a gente observa aí muito, né, que há a metáfora envolvida, porque esse nó que ele fala seria aquele mal-estar, né, a angústia sentida. Então, nós temos o quê? Vamos analisar as proposições, as alternativas e as figuras de linguagem. Quando ele diz: as caixas estavam tão pesadas que os pés da mesa não suportavam, isso é uma prosopopeia, né? Porque está personificando os pés da mesa. Mesa não tem pé. É uma expressão que nós usamos. Na letra B, ainda há muita gente sem teto no Brasil. Então, isso é uma metonímia, né? Quando eu digo gente sem teto. Então, eu estou usando uma parte, né? Por um todo. Na letra C, um carro passou mais perto e me molhou inteiro. Sairia um rio das minhas roupas se conseguisse torcê-las. Isso aí é uma hipérbole, um exagero. Na letra D, se o poeta marinheiro canta as belezas do mar, como um poeta roceiro, quero o meu sertão cantar. Isso aí está pela repetição, não é, da sílaba. Então, isso não seria a metáfora que ele procura. Nós não observamos esta questão na frase, no trecho que ele dá para nós analisarmos. Já na letra E, ele diz: cada dia que passo sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Então você vê que aí é a comparação implícita, a metáfora, não é? A conotação, a linguagem figurada presente nos textos. Então essa é a primeira parte da nossa correção, mas nós corrigiremos em blocos, analisando as questões, os conteúdos em si. Vimos aqui uma questão interpretativa, uma questão de figuras de linguagem e uma questão de emprego de vírgula, contemplando o que foi sugerido no edital.
Até a próxima aula. Um abraço.